Alô você, mais uma vez, estamos aqui para juntos celebrar Pentecostes. Deus seja louvado pela sua vida, é muito bom encerrarmos aqui o domingo, à noite, agora já com você. E também você que está nos vendo aí, repetindo o programa, na madrugada, no outro dia da semana. Deus seja louvado mais uma vez pela sua vida, obrigado pelo carinho da audiência. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez mais eu quero, nessa série de programas que estamos aqui gravando também, quero dar as boas-vindas mais uma vez para a Aline, que é lá do Espírito Santo, que nos dá a graça de estar aqui em mais um programa Celebrando Pentecostes. Bem-vindo, boa noite, Aline. Obrigada, Nazir. Sejam todos bem-vindos a mais essa noite de oração em que iremos celebrar Pentecostes. Quero dar as boas-vindas ao Ministério de Música Filhos de Davi, de Mogi das Cruzes, e possamos celebrar Pentecostes nessa noite em unidade. Amém. Boa noite. Hoje a igreja celebra o dia de São Lucas, né? Pedimos a intercessão deste evangelista, doutor São Lucas, sobre todos nós, né? Que o evangelho de São Lucas, não só de São Lucas, mas com São Lucas, mas com os demais, seja plenamente divulgado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e seja conhecido. E é isso que nós estamos aqui humildemente fazendo, tentando aqui de dar com a graça de Deus a nossa contribuição para a edificação do reino de Deus, para a evangelização nesse canal abençoado que é aberto aqui por nós, aqui no sistema Canção Nova de Comunicação. Queremos já rezar para a Aline, que vai trazer para nós mais uma pregação. Deus amado, Deus bendito, nós apresentamos a Aline agora nas tuas mãos, pedimos em nome de Jesus Cristo que ela esteja aberta à ação do teu Espírito para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Dá a ela boca de profeta, vida de discípulo, que ela fale para edificar a si e por todos nós que estamos ouvindo ela agora. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, agora pela intercessão da Virgem Maria, a quem nós dizemos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amados irmãos, dando continuidade a essa série de aprofundamentos que estamos fazendo a respeito da oração do Senhor, a respeito da oração do Pai Nosso, eu te convido a abrir a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. E nós vamos rezar o versículo 10. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nosso tema dessa noite, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O Catecismo da Igreja Católica, no número dos 2818, nos diz: a partir de Pentecostes, a vinda do reino é obra do Espírito do Senhor, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. E São Paulo, ele define em Romanos o reino de Deus como justiça, paz e alegria no Espírito. Então, se nós estamos pedindo que esse reino de Deus venha até nós, existem, irmãos, alguns passos que nós precisamos dar para que, de fato, esse reino venha até nós. O primeiro deles é viver no Espírito. Se São Paulo está nos dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito,
E a justiça, a paz e a alegria são frutos desse Espírito. Nós precisamos buscar viver essa vida no Espírito para que esses frutos possam de fato surgir no meio de nós e assim o reino de Deus aconteça. É um tempo, irmãos, de conflito entre a carne e o Espírito, porque o Espírito de Deus tem sido derramado sobre nós. E muitas vezes nós não temos nos deixado conduzir pelo Espírito. Se esse reino é de justiça, paz e alegria, por que nós vemos tantas desigualdades? Por que nós vemos tantas injustiças, tantas guerras, tantas situações de morte, aborto, tanta criminalidade? É porque esse reino ainda de fato não acontece no meio de nós, porque nós não nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. E o Senhor, Ele quer derramar desse Espírito Santo sobre cada um de nós. E nós precisamos nos abrir a essa graça do Espírito, irmãos, para que o reino de Deus aconteça, porque para que o reino de Deus aconteça depende de cada um de nós. Às vezes a gente fica esperando uma realidade exterior que vai vir para nós. Mas essa realidade do reino de Deus depende da nossa parcela de contribuição, que é quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, que é quando nós nos deixamos mover pelo Espírito. E aí começamos a produzir os frutos desse mesmo Espírito. E a vontade de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos e um dia estejam face a face com Ele. E por que esse reino de Deus que Jesus virá na parousia e instaurar definitivamente ainda não aconteceu? Porque nem todos ainda têm o conhecimento da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto todos os homens não o conhecerem, não conhecerem a Jesus Cristo, o reino de Deus não poderá acontecer no meio de nós. E Deus tem tido paciência conosco, irmãos, porque o reino de Deus ainda não aconteceu, porque muitos ainda não o conhecem. E nós somos responsáveis de testemunhar esse reino quando nós vivemos pelo Espírito. E nas nossas realidades, semear o reino de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, nos lugares aonde nós estivermos. E Deus tem agido com paciência para conosco. Ele tem esperado que todo homem, que toda mulher, que todo jovem, que toda criança tenham o conhecimento da verdade, tenham o conhecimento de Jesus Cristo, ou seja, não o conhecimento intelectual, mas façam uma experiência com Ele. Porque não basta somente pela razão a gente saber quem é Jesus Cristo, mas é necessário nos encontrarmos com Ele. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, as nossas vidas são transformadas. E eu tenho certeza que o Senhor nessa noite quer transformar a sua vida, quer fazer-se conhecer por você e quer fazer de você uma testemunha dEle, alguém que vai semear o reino por onde quer que esteja. Porque a partir do momento que nós nos encontramos com o Senhor, que nós fazemos uma experiência com Ele, nós passamos a ser portadores do reino de Deus. E aonde quer que nós estejamos, nós levamos o reino conosco. Esse reino de justiça, de paz, de alegria, porque um cristão que vive no Espírito não pode produzir outros frutos que não sejam esses frutos do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nessa noite, meus irmãos, quer que nós, quando recitamos a oração do Pai Nosso, quando nós suplicamos, venha a nós o vosso reino, não fiquemos esperando essa realidade exterior que virá sobre nós, mas que possamos sim ser esses propagadores do reino de Deus. Como diz a canção, que a santidade da nossa vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E é vivendo no Espírito, irmãos, que a santidade é gerada em nós. Esse desejo de ser conforme Deus é, santo. E para que o reino de Deus aconteça, depende da nossa parcela, da nossa contribuição. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Como é difícil para a gente rezar, seja feita a vossa vontade. Porque nós, muitas das vezes, queremos que seja feita a nossa vontade.
Porque nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos, tantas coisas que nós queremos e que é vontade nossa. E quando nós rezamos, seja feita a vossa vontade, nós abrimos mão da nossa vontade para que aconteça a vontade do Senhor. Irmãos, como que isso é difícil? Deixarmos com que a vontade do Senhor aconteça na nossa vida, que muitas vezes a vontade dele é diferente da nossa. E para isso, irmãos, nós precisamos nos abandonar nele, confiar inteiramente nele. Nós precisamos acreditar que as nossas vidas estão inteiramente na mão do Senhor e que Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, ficamos achando que o Senhor não está ouvindo a nossa oração porque não foi feita a nossa vontade. Mas muitas vezes é feita a vontade de Deus e nós não conseguimos perceber porque nós estamos tão apegados à nossa vontade que nós não conseguimos perceber a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não há maior alegria do que fazer a vontade do Senhor. Olhe para a vida de todos os homens e mulheres da Sagrada Escritura que fizeram a vontade do Senhor, de todos os santos e santas de Deus que fizeram a vontade do Senhor. Eles foram bem-aventurados, felizes. Tiveram que abrir mão de suas vontades. Tiveram que abrir mão muitas vezes dos seus sonhos. Mas foram felizes porque fizeram a vontade do Senhor. E o Senhor quer nessa noite nos levar a esse abandono nas mãos dele. Se de fato nós confiamos nele, que as nossas vidas estão nas mãos dele, e que Ele sabe o que é melhor para nós, porque foi Ele que nos criou. Ele nos conhece, Ele sabe daquilo que nós somos feitos. Se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, irmãos, nós não seremos decepcionados, porque Ele realizará a vontade dEle. E a vontade dEle gera alegria, paz nos nossos corações. Mesmo que no momento nós não entendamos, mesmo que no momento nós achemos que o Senhor esqueceu de nós, não está ouvindo a nossa oração, Ele virá em nosso socorro e Ele nos surpreenderá com a vontade dEle. Porque muitas vezes a nossa visão é limitada. Nós só enxergamos aquilo que nós queremos. Mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. E Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Então não há nada melhor para nós do que confiarmos a Ele a nossa vida. Nós deixarmos com que Ele nos oriente, com que Ele nos conduza. Porque Ele sabe, irmãos, de fato, que a vontade dEle é a melhor para cada um de nós. Que nós possamos nos abandonar no Senhor, confiar nele, porque um homem e uma mulher que se abandonam nas mãos de Deus, lhes são agradáveis. E aí o Senhor libera suas graças em suas vidas. Nós não precisamos ter medo de deixar que seja feita a vontade do Senhor. Muitas vezes nós queremos que a vontade do Senhor, quando nós estamos numa situação, né, de tribulação, numa situação de perigo, até mesmo de sofrimento, nós muitas vezes não queremos aceitar, mas com certeza que Deus sempre tirará um bem daquilo que para nós parece que é mal, daquilo que para nós muitas vezes nos causa dor, sofrimentos, e tudo isso é passageiro, irmãos. Só quem não passa é o Senhor. Ele não passa jamais. E Ele sabe daquilo que você necessita. Ele sabe o que tem atormentado o seu coração, o que tem causado ao seu coração angústia, aflição, e que muitas vezes você está com dificuldade de se abandonar nos braços dele. E eu quero te convidar pela força do Espírito, porque sozinhos realmente nós temos dificuldade de entender. Nós somos lentos para entender a vontade do Senhor. Mas que pelo Espírito nós possamos nos abandonar aos cuidados dele, para que o reino de Deus aconteça nas nossas vidas e para que a vontade dele aconteça. E para que assim, irmãos, nós possamos de fato ver o reino de Deus acontecer, esse reino de justiça,
de paz, de alegria, de fraternidade, de caridade. É necessário a gente dar o primeiro passo, se abandonar nas mãos do Senhor, se colocar à disposição do seu Espírito, para que Ele faça a vontade dEle e não a nossa. Que peçamos ao Senhor nessa noite esse desprendimento de coração, esse abandono total na vontade dEle, nas mãos dEle, para que nós possamos ver as maravilhas que Ele tem reservado para cada um de nós, para que nós possamos ver as maravilhas que Ele tem reservado para a nossa vida. E certamente, irmãos, não ficaremos decepcionados, porque o nosso Deus, Ele é fiel para conosco. Então, que você possa, desde já, fechar por um instante os seus olhos. O Senhor, move o meu coração que muitos de nós rezamos o seja feita a vossa vontade, com restrições, com dificuldade. Quero te convidar nesse instante, de olhos fechados, a se abandonar inteiramente no Senhor. Desapegue-se agora das suas seguranças humanas, de tudo aquilo que você tem que dar conta. Ele é o Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Se abandona inteiramente agora nele. Deixe que pela força do Espírito, Ele suscite uma fé expectante no seu coração, uma fé de abandono de quem de fato acredita que a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Nós queremos, Senhor, nos apresentar ao Senhor aqui, mediante tudo isso que nós ouvimos na pregação, mediante essa parte maravilhosa do Pai Nosso, que foi tão bem distribuída para mim, para você, tenho certeza que edificou o nosso coração. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Vamos rezar então nesse sentido para que se fixe essa realidade nos nossos corações. Reza, Aline. E como diz essa canção, irmãos, eu quero ser aquilo que Deus quer. Ser aquilo que Deus quer é se abandonar na vontade dEle. Abandonemos-nos então, irmãos. Senhor, nós confiamos a nossa vida a vós. Confiamos tudo que somos, tudo que temos, Senhor. Os nossos projetos, os nossos planos, os anseios do nosso coração, nós colocamos tudo em vossas mãos, porque Tu sabes o que é melhor para nós, Senhor. Muitas vezes nós nos decepcionamos, nos frustramos, porque nós queremos tomar a iniciativa por nós mesmos. Mas só Tu, Senhor, sabe o que é melhor para nós. E eu quero te pedir, Senhor, nessa hora, que Tu visites os corações que estão aflitos, que estão se sentindo abandonados, que não estão entendendo a situação que estão passando. Que Tu possa, Senhor, consolá-los agora, pela graça do Teu Espírito Santo, porque Tu sabes de todas as coisas, Senhor, nós não sabemos, nós somos lentos para entender a Tua vontade, mas que Tu possa, Senhor, confortar o coração de cada um desses que estão aflitos, que estão abatidos, que estão desanimados, que estão nutrindo em seu coração, achando que o Senhor os abandonou. Não, meu irmão, o Senhor não te abandonou. O Senhor me dá uma visualização de um homem agora prostrado, cabisbaixo, que se sente abandonado, porque nada tem dado certo na sua vida, meu irmão. O Senhor diz que Ele não te abandonou, Ele não se esqueceu de ti, que até mesmo se uma mãe esquecer do filho, daquele que ela amamentou, o Senhor jamais esquecerá de ti.
Acalme o seu coração, porque o Senhor entrará com a providência dele na sua vida, meu irmão. Nós confiamos, Senhor, em Ti. Confiamos na Tua providência. Confiamos, Senhor, que Tu tens cuidado de nós. E que nós não seremos decepcionados, Senhor, se estivermos contigo. Por isso nós nos abandonamos à ação do Teu Espírito Santo. Para que nós, sim, possamos, como diz essa canção, amar e ser aquilo que Tu queres que nós sejamos, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos dá o desprendimento, o discernimento de entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Que possamos nos abandonar sempre mais em Ti, Deus Espírito. Vem em auxílio a cada um de nós. É o que nós Te pedimos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Muito bem, como nós vimos, estamos meditando sobre o Pai Nosso e uma bela pregação. Tenho certeza que Deus está fazendo, está cuidando de cada um de nós e nós nos abandonamos nos braços dele. Mas vamos, eu quero lembrar você que participa do grupo de oração, ou você de repente não participa, tem grupo de oração na sua comunidade. Ah, mas eu tenho meus filhos, eu tenho as crianças. Não, lá tem pessoas que vão cuidar das suas crianças. A maioria dos nossos grupos de oração também tem o grupo de oração das crianças, onde elas são evangelizadas. Lógico que com a pedagogia para a criança, mas o evangelho não é lugar para brincar com as crianças somente. Claro, vai entreter, mas vão evangelizar, a sua criança será cuidada. Você pode chegar no grupo de oração e dizer, olha, eu não vinha por causa das crianças, mas eu vi no programa que é para trazer, eu quero que se cuide e evangelize a minha criança. Tenho certeza que você não vai se arrepender, vai poder participar com tranquilidade. Aline? Também queremos lembrar que já estão abertas as inscrições para as escolas nacionais de formação de líderes e missionários e também de comunicadores. Quem quiser maior informação, entre no nosso site www.rccbrasil.org.br/escola e você ficará sabendo de maiores informações para se inscrever e participar das Escolas Nacionais de Formação de Líderes e Missionários e de Comunicadores. Nós temos aqui em todos os programas, nós estamos lembrando nosso evento de janeiro, lá na Basílica de Aparecida, o Encontro Nacional de Formação, já bem conhecido, porque esse é um encontro basicamente para a liderança, os servos. Então, fique atento às datas dos lotes aí, para você não se atrasar, porque provavelmente nós vamos ter que limitar também a participação lá por causa do espaço que temos lá. Então, apresse-se para a sua inscrição, a inscrição do seu povo que vai para lá. Também queremos convidar a cada um de vocês para celebrar o jubileu da Renovação Carismática Católica, 50 anos do nosso movimento no mundo. Teremos um evento festivo de 28 de junho a 2 de julho de 2017, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, com toda a Renovação Carismática Católica do Brasil, as novas comunidades, toda a corrente de graça, celebrando esses 50 anos desse movimento que transformou as nossas vidas. Também em maio teremos a nossa peregrinação para Roma para celebrar o nosso jubileu com o Santo Padre o Papa, e você pode saber maiores informações também acessando o nosso site. Também lembra aqui das nossas redes sociais, da nossa mídia, você também pode participar através do Twitter e Facebook, @RCC Brasil. O site já foi dito, rccbrasil.org.br. Se necessitar também contatar por telefone, nós estamos aí com o nosso escritório administrativo da Renovação Carismática Católica do Brasil, aqui na cidade de Canas, aqui no estado de São Paulo. Telefone 12-3151-4155. Nós vamos encaminhando para o encerramento do programa. Quero uma vez mais agradecer a Aline, que tem estado conosco. Muito obrigado mesmo, Aline, pela sua presença aqui.
Eu que agradeço o convite, estou à disposição para a gente sempre juntos celebrar Pentecostes. Certo. Também agradeço a participação de vocês que estiveram conosco nessa série de programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês também pelo convite, né? É uma graça de Deus, né? Eu estava meditando aqui, foi um mini retiro. É um mini retiro. Amém. Então tá certo. Botamos um ponto final, então. Até domingo que vem, no mesmo horário, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, refaz a minha vida.